começando mais um episódio do Coletivamente, projeto de extensão da Universidade Católica de Pelotas. Hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância que deve estar presente na nossa consciência durante todo o ano, mas ganha um destaque especial neste mês de setembro, e especialmente no dia de hoje, 10/9, o Setembro Amarelo, dedicado à prevenção do suicídio. Eu sou a Renata Petri, aluna do 4º ano de Medicina, e estou aqui com meu colega William. Oi pessoal, eu sou o William, aluno do 5º ano de Medicina. Hoje a nossa conversa fica ainda mais especial, porque temos a alegria de receber dois convidados incríveis, a doutora Marta Abuchain, psiquiatra formada pela Universidade Federal de Pelotas, e o doutor Felipe Gil, psiquiatra pela Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Uma boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui ao lado do meu colega Felipe e de alunos tão especiais como vocês, para a gente poder falar sobre um tema tão importante para a população, que é o suicídio. Boa tarde, queria agradecer o convite também. Estou igualmente lisonjeado de estar aqui com um time de peso desse, já. Inclusive a Marta, que foi uma das motivações que eu tive para entrar na Católica, inclusive. Tá, prof, então para a gente começar o nosso podcast de hoje, vamos fazer uma pergunta bem difícil. Por que ainda é tão difícil falar sobre suicídio na nossa sociedade? Então, gente, na verdade, ainda tem muita resistência com relação a esse tema, né? Porque ainda é um mito, né? Ainda é um tabu falar sobre suicídio. E, claro, antigamente se pensava muito, né, que falar sobre suicídio a gente poderia induzir o suicídio, né? Hoje em dia a gente já viu que não, pelo contrário, a gente precisa poder falar sobre isso, mas ainda é um tema muito difícil porque vem atrás de um sentimento de fraqueza, de fracasso, né? E as pessoas têm um pouco de vergonha disso. Então, ainda tem uma dificuldade pela resistência, né, e por não poder demonstrar algum tipo de sofrimento. Eu tenho a mesma visão também. Eu acho que como todo assunto que é delicado, né, a gente vai estar, não digo nem menos disposto, né, mas está menos familiarizado a falar sobre o tema, a discutir o assunto mesmo, o que fazer se acontecer alguma coisa que envolva esse tema numa discussão. Eu fico imaginando assim, por exemplo, até na pressa do dia a dia, a gente não presta tanta atenção nas pessoas como prestava antes. A gente cruza no corredor todo dia sem perguntar, tudo bem? E a gente nunca está pronto para não tá. E aí? Então, assuntos que causam desconforto a mais ali, a gente mesmo não é tão familiarizado em falar sobre eles. E, prof, diante desse desafio que é falar sobre o suicídio, qual a importância de campanhas como o Setembro Amarelo para a prevenção? Então, a campanha é importantíssima porque a ideia é a gente poder falar de uma forma segura sobre suicídio. Acho que esse é o principal ponto, assim. Acho que o Felipe tocou numa parte importante, assim, né, de que primeiro a gente não está pronto para ouvir, e eu até falo com os alunos quando a gente conversa sobre suicídio, né, na estação ali de emergências psiquiátricas, eu sempre digo, antes a gente achava que não poderia falar, agora a gente sabe que pode, mas a gente não sabe o que fazer se disser que sim, né? Então eu acho que agora a ideia do Setembro Amarelo é exatamente a gente poder falar de uma forma segura sobre suicídio, né? Quebrar o silêncio e ver que a gente precisa falar sobre, conscientizar a população, abrir um espaço para a população, né? Ter um cuidado, para a gente poder ouvir as pessoas, que é outra coisa que o Felipe trouxe muito importante, assim, né? A gente não está preparado para não estou bem. A gente não está preparado para lidar com o sofrimento. E a ideia é da gente poder abrir esse espaço para realmente poder acolher essas pessoas. Uma curiosidade que eu acho interessante a gente prestar atenção também é a gente vê hoje em dia muitas críticas quanto ao Setembro Amarelo também. Mais cedo eu passei por uma coisa no Instagram rapidinho ali sobre colocar a culpa na pessoa, ou então sobre ser uma vez ao ano, por exemplo, né? E a campanha do Setembro Amarelo, que começou a ter mais ou menos uns 10 anos, de lá para cá, com o início da campanha, a curva de casos, né, de desfechos em relação ao suicídio, ela vem mais estagnada desde o início da campanha. Então a gente tem sim um ponto positivo nisso. Eu acho que uma contrapartida que a gente teria que pensar também, quando a gente pensa eu vejo muito, quando eu penso, né, eu vejo essas críticas, né, parece que elas são muito centradas entre procure ajuda, e sim, a gente tem que encorajar pessoas a procurarem ajuda, mas acho que falta a gente usar em contrapartida isso de como procurar ajuda, quais são os serviços, fortalecer esses serviços, né, e como conseguir orientar. Eu acho que são pontos importantes, não que sejam pontos fracos da campanha, pelo contrário, são pontos muito importantes, mas eu acho que eles trazem também junto com eles essa complementação de medidas para fortalecer a campanha ainda mais. Eu acho que é muito importante a gente poder entender que
tá tudo bem não tá bem. E eu acho que é aí que começa a prevenção ao suicídio, porque a partir do momento que a gente pode expressar o que a gente está sentindo, a gente vai poder ver alternativas para isso. E o que a gente vê, esse assunto ainda é muito mito, muito tabu, não pode estar mal. É vergonhoso, é um fracasso, e nesse contexto a pessoa não vai vendo saída e a saída acaba sendo suicídio. Então a gente poder conscientizar, poder falar abertamente, ter uma escutativa sem julgamento, eu acho que isso é uma outra coisa muito importante. A gente escuta muito, eu escuto também em consultório, às vezes os pacientes dizem, tu vai me matar com o que eu fiz, assim, julgando, né, assim, tu vai julgar que tá mal. Não, gente, a gente não tem que julgar, a gente tem que entender o que tá atrás disso tudo. E é essa mobilização, eu acho que o Setembro Amarelo traz, assim, pra gente poder ajudar as pessoas a buscar ajuda, não ter vergonha disso, até porque 90% dos casos de suicídio, mais de 90%, estão associados a algum transtorno mental. Então basta poder tratar, poder ter acesso, que é outra coisa que o Felipe falou, da gente poder ajudar a população a buscar um acesso adequado e poder tratar, para evitar esse desfecho pior. Prof, tu disse que 90% dos casos estão associados às pessoas que já têm transtorno mental, né? Existe um perfil típico de pessoa em risco de suicídio ou qualquer pessoa pode estar em risco? Muito boa pergunta, né? Qualquer pessoa pode estar em risco. A gente tem aquela coisa, mas está toda arrumada, não pode estar deprimida, não está em risco. Não tem nada a ver isso. A gente pode estar tentando, de alguma maneira, né, não expor o que está sentindo. Então, qualquer pessoa está em risco. Claro que a gente sabe os principais fatores de risco, né? Pessoas que estão... fatores de risco não modificáveis, que a gente diria, né? No caso, o homem, né, mais jovem, né, num baixo nível socioeconômico, com baixo suporte familiar, né? Essas pessoas são pessoas pertencentes a grupos minoritários, né? São pessoas de mais risco. Mas qualquer pessoa, inevitavelmente, pode estar em risco de suicídio. E como é que a gente vai saber? Perguntando, né? E uma outra coisa só, assim, né? Dessas pessoas em risco, alguns traços ou algumas questões nos alertam mais. Então, pessoas que estão em risco e são impulsivas, que usam substância psicoativa, tem mais risco de realmente efetivar essa tentativa. Então, são alguns pontos que também nos ligam alerta, assim. Em termos de histórico, no geral histórico médico, né, os fatores mais importantes, considerando uma tentativa de suicídio, o risco de suicídio, né, vão ser uma tentativa prévia, é o preditor, vamos dizer assim, mais robusto que a gente tem, de que aquilo pode vir a acontecer de novo. E eu li um livro de emergências uma vez, que uma coisa que me chamou muita atenção é que ele fala em termos de sentimentos associados à tentativa de suicídio e de fato suicídios, né? A sensação de desesperança. E me chamou muito a atenção o jeito que ele bota isso no livro, no texto, né? Porque realmente não é a ideia de que as coisas estão ruins agora, mas de que elas não têm uma previsão de sair daquilo, né? De que aquilo ali não tem uma resolução. Então, a sensação de estar sem saída, de estar sem suporte, de não saber o que fazer depois, de não ter acesso para fazer, foi uma coisa que chamou muita atenção pela forma que ele bota ali no livro também. Uhum. E o que vocês poderiam indicar para a família ou para os amigos dessas pessoas que eles podem perceber de alteração no comportamento que ajuda a identificar que eles estão precisando de ajuda? Eu tenho um esqueminha assim, né? Lendo, eu fui gravando desse jeito, que abrevia como SAC, igual Serviço de Atendimento ao Cliente, né? SAC, que é um foco mais específico nos sentimentos que a pessoa traz, na atenção para o discurso dessa pessoa e C de comportamento, né? Então, sentimento de desvalia, sentimento de um isolamento, então sentimento de desamparo, um discurso que está um pouco, às vezes, mais melancólico, que está um pouco mais persistente, com mais conteúdos de morte mesmo, né? Falando mais sobre morte, aqueles pensamentos que a gente ouve, a ideia de que aquilo vai continuar assim para sempre, de que pode não ter resolução. E em termos de comportamento, geralmente é uma pessoa que a gente poderia talvez perceber em alguns casos, né, mais isolamento, saindo menos com os amigos, ou até menos com a família, interagindo menos também. Talvez uma pessoa que vai distribuindo alguns pertences que ela gosta, ou para pessoas que ela gosta, né? Uma forma de despedida ali também. Ótima pergunta, né? Primeira coisa, a gente deve perguntar para essas pessoas sempre como é que elas estão, é aquilo que a gente conversou, como está, o que está se sentindo, certo? E aí a primeira coisa é
ouvir de verdade. Que eu acho que isso é uma coisa que a correria do dia a dia hoje, a gente não tem tempo para nada. E aí ninguém mais tem tempo para se conectar nas histórias das pessoas e ouvir de verdade. E a primeira coisa que a gente tem que fazer em alguém que está em sofrimento psíquico é poder ouvir de verdade essa pessoa e acolher essa pessoa. Acolher sem julgamentos, que foi outra coisa importante que eu até trouxe já numa outra pergunta que vocês falaram. A ideia da gente ficar julgando o outro é muito ruim. E a gente tem que, ao invés de julgar, tentar entender o que está acontecendo para a pessoa estar nesse ponto, né? A pessoa chegar no suicídio é um grau de sofrimento muito grande. Então a gente precisa poder ouvir de verdade, uma escutativa acolhedora, validar o sentimento dessas pessoas e aí de verdade poder avaliar o risco, que depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre como avaliar esse risco e poder conduzir então para o atendimento mais específico, certo? E não sei se, Felipe, tu quer acrescentar o que não fazer, que a gente tinha conversado, assim. A gente estava falando mais cedo sobre isso também, né? Às vezes, na melhor das intenções, a gente acaba ouvindo frases assim, até do familiar que vem acompanhando em alguns casos, né? Tentar, ao máximo, como a Marta falou mesmo, acolher aquilo ali, ouvir de verdade, não desmerecer aquele sofrimento. Cada um sabe o que está passando, os recursos que tem para conseguir manejar aquilo, né? Então, frases como, vai ficar tudo bem, outras pessoas tendo problemas maiores, sabe? Eu já passei por isso e deu certo. São coisas que acabam, na verdade, piorando essa sensação de desvalia e, no geral, não tem uma boa... não vão ser frases que vão deixar aquela pessoa muito à vontade, às vezes até para conseguir continuar conversando, né? Acaba fechando uma porta ali, em vez de abrir uma porta para ajuda. Perfeito, aquelas frases clichês assim, que vamos ajudar dessa forma, e só piora, porque a pessoa pensa, meu Deus, ela passou e eu não tô nem vendo alternativa para sair disso, a pessoa se sente até pior. Não sei quantas vezes em atendimento chega um acompanhante, mas eu já falei que ele tem que se ajudar. Né? E aí isso vai deixando a pessoa cada vez pior. Então isso é uma coisa que a gente não deve fazer. A gente tem que acolher e validar o sofrimento, e aí poder entender e ver como agir da melhor forma. Uma questão importante também sobre essa questão, que eu acho que às vezes a gente fica um pouco angustiado, mas o que eu vou falar para esse paciente? Ele vai começar a me falar um monte de coisa e eu não vou saber o que falar. A gente não precisa ter essa ansiedade em falar algo. Ouvir é muito terapêutico. E quando a gente não sabe o que dizer para o paciente, a gente tem que perguntar mais. É hora de ouvir mais, é de entender mais aquele paciente e as coisas vão fazendo sentido. Porque ele nos fala uma coisa trágica e a gente pensa como é que a gente reagiria, sendo a gente. Mas a gente tem que pensar como é que aquele paciente reagiria, sendo ele. E como é que a gente vai saber isso? Entendendo, ouvindo, perguntando. Então, quando a gente não sabe o que dizer, a gente fica paralisado, não tem problema. A gente ouvir já é muito terapêutico e o ouvir vai nos dar mais dados para entender mais ainda e, de repente, falar alguma coisa que faça sentido ou apenas ouvir e acolher. Isso já é muito. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque muitas vezes é um bloqueio do acesso ao sofrimento do paciente por não saber o que falar ou como agir. Então, a gente conversou sobre comportamentos que chamam a atenção, né? Sobre como a gente pode se aproximar de alguém que pode estar em sofrimento, mas quando a família ou a própria pessoa que está em sofrimento pode procurar ou deve procurar uma UBS, um CAPS ou um pronto-atendimento? A UBS e os CAPs, eles vão estar num nível um pouquinho diferente da emergência, mas idealmente a pessoa já tem algum contato com a UBS, né? Você pode levar isso para o médico que está te acompanhando, seja no posto de saúde mesmo ou no serviço equivalente, né? Num acompanhamento que você já faz, particular ou por outro ponto da rede. Mas casos mais de emergência, por exemplo, com risco mais iminente à vida, com tentativas mais que realmente já chegaram a acontecer ou que estão em processo de interromper, a gente recebe bastante na emergência algumas que um familiar interrompeu ou um amigo encontrou e chegou a tempo. Esses a gente recomenda levar diretamente para a referência aqui na cidade de Pelotas, o Hospital Espírita. Mas casos de sofrimento mais agudo, às vezes mais prolongado, com uma rede de suporte por articular, sabe? Familiares são mais distantes ou que não conseguem dar tanto suporte assim, são pacientes de um risco já importante, mas que idealmente estariam num CAPS, para começar o acompanhamento, organizar esse plano terapêutico e tentar a gente diminuir ao máximo esse risco.
E lembrar que a UBS é a porta de entrada do serviço, assim como o CAPS. E, então, a qualquer momento, a pessoa que estiver em sofrimento, ela pode procurar qualquer um desses serviços que são porta aberta, tanto a UBS, como o CAPS, como o pronto atendimento. Lembrando nos critérios de emergência, né? Se há um risco iminente, é o pronto atendimento. Se não há esse risco iminente, aí nós vamos avaliar entre o UBS, um início de tratamento, ou uma doença mais grave, mais persistente, que precisa de algum tipo de reabilitação, que aí já enquadra no perfil mais CAPS, recorrer a um CAPS, que também é um serviço de porta aberta. Professor, como que funciona na prática um acolhimento ali no CAPS? Como a Marta falou, o CAPS ele vai ser um serviço de porta aberta, né? Então você pode procurar tendo encaminhamento de outra unidade ou não também. Então você procura o serviço de atendimento no CAPS. O CAPS é constituído por uma equipe multiprofissional e alguém dessa equipe vai te receber nesse primeiro momento, vai passar por uma avaliação com esse profissional já do serviço, né? Alguém que já é familiarizado, que já trabalha lá, que já teve um treinamento específico para isso. E essa pessoa vai fazer o que a gente chama nesse momento, né, de acolhimento, é preencher a tua ficha inicial, dados sociodemográficos, começar a abrir o teu prontuário e pegar algumas informações, como o que vem acontecendo, qual a tua rede de suporte, renda, parte financeira também, medicação, se já toma ou não, doenças crônicas, se já toma ou não, e começar a partir daí a elaborar esse que a gente chama de plano terapêutico, né? De começar a gente a organizar como que pode abarcar melhor aquela questão de sofrimento que a pessoa traz, independente de qual ela seja. É importante lembrar que o CAPS é um serviço multidisciplinar. E esse serviço multidisciplinar, ele tem como uma ideia uma reabilitação do paciente. Então, um paciente com um transtorno mental grave, né, com sofrimento psíquico intenso, muito provavelmente ele vai estar com comprometimento na função laboral, comprometimento nos vínculos, vai estar mais isolado, vai estar sozinho. E aí isso precisa de uma reabilitação geral. Esses pacientes são bem pacientes perfil CAPS, que além do atendimento médico, psiquiátrico e psicológico, ele vai ter as oficinas para tentar uma reintegração laboral, vai ter os grupos para tentar melhorar os vínculos, para ter essa identificação das histórias, que eu acho que isso é outra coisa muito importante, as pessoas se identificarem com as histórias e verem, né, que é possível. Tem o grupo de familiar, porque o familiar de um paciente com transtorno mental grave sofre muito também, então ele consegue integrar todo esse cuidado. Esses são os pacientes perfil CAPS. E os pacientes de primeiro atendimento, que não têm atendimento ainda, podem recorrer ao UBS daí, né? Porque daí pode começar um tratamento na UBS e conforme a complexidade e a evolução, a gente vai passando para os outros níveis que a gente conversou. E quais os transtornos vocês acham que estão mais associados a um risco de suicídio? Na verdade, todos os transtornos psiquiátricos têm risco de suicídio, né? Mas a gente traria, assim, né, os transtornos de humor, depressão, né? O bipolar também, transtornos de personalidade, borderline, que tem já mais dificuldade com lidar com frustrações, também são pacientes de risco. E o abuso de substância psicoativa, né? Entre tantos outros, esquizofrenia também, todos são pacientes de risco. Mas eu levantaria, principalmente vocês, assim, a transtorno de humor, depressão, em pacientes com traços de impulsividade, que a gente vê no bipolar, que a gente vê no border, associado ao uso de substância psicoativa. Tem um dado muito significativo que 40% das tentativas de suicídio estão associadas ao uso de álcool. 40%. É um dado bem significativo. Por que isso acontece? Porque a pessoa se desinibe. A pessoa fica mais impulsiva e tem muito mais chance de cometer o que é só um pensamento e que a gente consegue barrar esse pensamento, mas no uso de substância a pessoa fica mais impulsiva. Então, pacientes que usam substância psicoativa e estão em riscos são pacientes de mais risco ainda. Pacientes impulsivos que usam substâncias psicoativas, mais ainda. Então, acho que esses são pontos importantes que a gente deve buscar na história, que vai nos ajudar a ver a gravidade da situação. E pacientes com múltiplos transtornos psiquiátricos, né, ou com transtornos mais graves também, igualmente, como a Marta falou, vão estar num risco também maior, um risco considerado bem importante. E ainda em termos de condições clínicas gerais, né, pacientes com doenças crônicas, pacientes com doenças neurodegenerativas, doenças progressivas, paciente que às vezes ele já sabe que a doença dele é uma doença que vai ser difícil mesmo, que vai trazer muito sofrimento. Pacientes com dor crônica são também pacientes que a gente tem que estar com bastante atenção. Prof, a gente sabe que a terapia e a medicação, elas vão amenizar, ajudar, né, com as pessoas que estão com risco de suicídio. Mas por que as duas se complementam? Qual o motivo da gente precisar das duas juntas ali? Então, na verdade, são terapias complementares, porque a terapia medicamentosa ela vai regular uma desregulação química
que pode estar atrapalhando, né, o humor, a energia, a capacidade de pensamento do paciente, né? Então, regular a serotonina, regular outros neurotransmissores, né, como dopamina, noradrenalina, e dessa forma eu vou ajudar, então, o paciente em energia, concentração e poder realmente ajudar no pensamento. E a psicoterapia, ela ajuda a pensar sobre a situação. E, né, o pessoal que convive comigo, né, sabe que eu sou bem fã de psicoterapia, porque eu realmente acredito que ajuda muito as pessoas. Aí vocês vão me dizer, mas Marta, eu tenho um problemão que não vai mudar, não adianta eu fazer psicoterapia. Claro que adianta, porque a gente vai aprender a lidar com esse problema. Então, por mais que o problema não vá passar, a gente vai poder ver alternativas de lidar com esse problema, a gente vai poder ver como se proteger desses problemas, porque, convenhamos, todo mundo tem suas questões familiares, todo mundo tem suas próprias questões, e a terapia nos faz a gente aprender a lidar com as nossas questões e aprender a lidar com a gente. E dessa maneira alivia bastante o sofrimento, né? E uma coisa que também é muito importante é que esse igual tu falou, não só o acompanhamento associado com essas duas modalidades, né? Mas o acompanhamento prolongado, o acompanhamento a longo prazo, ele ajuda na prevenção de recaídas. Como a Marta falou, todo mundo tem alguma coisa que está enfrentando ali, e a terapia, independente disso, ela vai ajudar a pessoa a aumentar o leque dela, né, o arsenal, vamos dizer assim, dela, de recursos para lidar com aquilo. Seja de uma forma de melhorar, talvez, resiliência, talvez se organizar melhor para tentar ver quais conflitos vão precisar de mais atenção primeiro. A terapia de aceitação e compromisso é uma vertente assim, de terceira onda que a gente chama agora, né, mas que trabalha bastante com isso, né, e é bem o que a Marta falou mesmo, né? A gente está sempre enfrentando alguma coisa. Então, quais são as coisas que eu posso mudar e que eu posso mudar mais rápido? Né? E, por outro lado, quais são as coisas que, infelizmente, eu vou ter que aceitar, que eu não posso modificar ou posso modificar pouco, e a gente vai se ajustando com aquilo mesmo. E é exatamente isso, assim, na verdade, a medicação ajuda toda essa questão química e a terapia, ela complementa exatamente para poder dar qualidade de vida, para a gente poder lidar melhor com os problemas. E a gente ainda vê, infelizmente, as pessoas buscarem no limite, quando já, como a gente está falando agora, que eu acho que é o alvo da nossa campanha também, é fazer com que as pessoas busquem ajuda cedo, não precisa chegar no limite do risco de suicídio, porque quando tu está no risco de suicídio, tu já tá achando que não tem saída. Agora, se a gente começa a ver essas questões antes na nossa vida, a gente vai vendo alternativas e isso vai dando qualidade de vida no dia a dia. A terapia, ela te proporciona qualidade de vida. Porque tu, quanto antes enxergar os teus problemas, quanto antes tu enxergar as tuas dificuldades e as dificuldades do meio que tu estás, melhor tu vai aprender a lidar com isso e vai te dar muita mais qualidade de vida e evitar um sofrimento psíquico tão intenso, né, que pode chegar a um risco de suicídio. Profis, existe algum dado que traga pra gente, assim, que fale se existe algum lugar do Brasil ou do mundo onde as pessoas têm mais chances de cometer suicídio e o motivo, assim, sabe? Eu estava dando uma olhada, desde que a gente foi convidado, né, estava dando uma olhada na questão de alguns dados também. A gente tem uma prevalência maior, realmente, de casos de suicídio em países antigamente chamado de terceiro mundo, né? Na minha época de colégio era terceiro mundo, né? Mas hoje a gente chama países em desenvolvimento ou países emergentes, né? Mas de fato 73% dos eventos de suicídio acontecem em países em desenvolvimento. E em termos de Brasil mesmo, né? O Rio Grande do Sul realmente é um estado que tem uma prevalência mais importante. Não sei se pela questão também às vezes cultural, né? Eu que sou de fora, eu que sou do Amazonas, eu vejo um perfil muito diferente do que eu conhecia. O povo realmente é um pouco mais fechado mesmo, tem uma tendência já a falar menos, né? E a gente tem uma média de mais ou menos 6,5 suicídios a cada 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul, dentre os estados do Brasil, é o que tem a prevalência mais alta, que são 11,5, se eu não me engano. É quase o dobro, né? Então é algo que é bem prevalente também pra gente aqui. De 2010 para cá, a gente tem um aumento proporcional de CAPs, que eu estava fazendo uma comparação ali, e realmente ele consegue abarcar um pouco melhor isso. A gente tinha uma taxa de mais ou menos um CAPs para cerca de 100 mil pessoas, que já era bastante gente, né? E o serviço vem tendo aumentado, o Setembro Amarelo é uma parte importante dessa conscientização e de implementação de políticas públicas também, e hoje a gente tem aproximadamente 70 mil pessoas para cada CAPS. Ainda é um dado que precisa ser melhorado, né? Mas já é um aumento importante do acesso. E dentro desse contexto, como vocês avaliam o papel da mídia? De que forma ela pode falar melhor sobre o suicídio de uma maneira responsável e se ela
atualmente fala sobre o suicídio de uma maneira responsável? Então, o papel da mídia ele é muito importante se a gente usar ele exatamente de uma maneira responsável, né? A primeira coisa é desestigmatizar, né? É tirar esse mito todo e falar de uma maneira responsável sobre o suicídio. Como falar de uma maneira responsável? Primeiro, sem o julgamento que a doença mental é uma fraqueza, sem o julgamento que a doença mental é rechaçada. Estimular as pessoas a buscar tratamento, estimular onde buscar o tratamento, que é normal a gente passar por isso e que tem saída, há esperança. Porque se a gente pensar que mais de 90% dos casos de suicídios estão associados a transtorno mental, o nosso foco é em estimular as pessoas a buscarem tratamento o quanto antes, para a gente poder melhorar esse desfecho, né? Eu acho que, como a Marta falou, a mídia tem um papel que é indispensável para a gente. Seria muito importante se a gente conseguisse se estabelecer dessa forma, que a mídia fosse mais informativa, às vezes, do que sensacionalista, né? Então, a gente vê casos que vão sendo explorados mesmo pela mídia várias vezes, são sendo colocados de forma sensacionalista, que, às vezes, trazem desconforto para o paciente, para a família, e em vez de, talvez, focar realmente nisso, como procurar ajuda, onde procurar ajuda, quais são os lugares que a gente deve procurar ajuda e os serviços que a gente tem que ter acesso. Para finalizar, que mensagem de esperança vocês gostariam de deixar para alguém que pode estar em sofrimento agora? Como essas pessoas podem procurar ajuda hoje mesmo? Então, muito boa essa pergunta. Acho que rende da gente poder falar bastante coisa para encerrar esse assunto, assim, né? Mas a mensagem principal, assim, é que busque ajuda e que é normal sentir passar por momentos difíceis e que a gente vai estar disposto a poder acolher e ajudar essas pessoas. Esse é o principal, assim, eu tenho dados, assim, que a cada uma tentativa de suicídio que a gente atende, tem uma pontinha do iceberg de muitos pacientes que estão em sofrimento psíquico e que a gente nem sabe, né? E que nem foi perguntado. Então, a nossa parte como profissionais de saúde de perguntar, de ir atrás, e a parte da população de buscar ajuda, de ir atrás desse atendimento, porque a gente pode mudar muito. Muitos pensamentos suicidas começam apenas como ideias de morte, né? Ideias vagas de morte que vão caminhar para uma ideia de suicídio e depois para um plano. Quando a pessoa tem um plano, a gente realmente vê um alerta maior, vê um risco maior, mas antes desse plano tem um caminho longo pela frente que, se a gente pudesse intervir, a gente poderia melhorar esse desfecho. Então, nós, como profissionais de saúde, a gente deve ir atrás dessa população, a gente deve instigar políticas de prevenção, que foi uma pergunta que foi feita antes, né? Como a mídia pode intervir, né? A gente falou de falar de uma maneira consciente, e ir atrás do público-alvo, né? O público-alvo que está em sofrimento psíquico, a gente falar sobre isso em escolas, normalizar isso, ajudar a prevenção de drogas, isso é outra coisa muito importante, porque a gente está vendo uma grande associação entre álcool, substâncias psicoativas e o suicídio. Então, ir atrás, quanto antes a gente poder intervir com essas pessoas, melhor vai ser o sucesso do tratamento, né? E onde buscar ajuda, vou deixar para o Felipe falar e depois eu complemento também. Eu acho que é bem que a Marta falou, acho que toda dor ela é válida, ela é importante, a gente tem que alimentar essa rede de apoio que a gente possui, de poder falar com pessoas que a gente confia, que consigam dar esse suporte para a gente, ter mais liberdade para procurar ajuda em lugares que a gente já faz acompanhamento, ou começar esse acompanhamento, às vezes, pensando nisso. Mas é bem que a Marta disse, a gente tem aproximadamente 20 tentativas para cada caso que realmente chegou a suicídio, né? Então tem muito sofrimento ali que vem se arrastando, que vem se prolongando, e a gente vai se sentindo cada vez mais sem saída, né? Em termos de Pelotas, a gente vai ter emergência psiquiátrica, que é o Hospital Espírita. Então, casos de tentativas, casos que sejam mais graves, com menos suporte, ideal que a pessoa procure diretamente a emergência, mas que você também sinta vontade para procurar o CAP, se você já tem alguma coisa incomodando, alguma dúvida, às vezes, o serviço também vai estar disponível para isso, né? Tirar uma dúvida, conversar com um profissional mais especializado e poder ter acesso ali, às vezes até mesmo de orientação, e a gente recebe pacientes na emergência, às vezes, que não sabem por onde começar a procurar orientação, né? E também tem o Centro de Valorização da Vida, né? O 188, que você pode conversar com ele tanto pelo telefone quanto pelo chat. Então, é um serviço que vai ter alguém disponível ali para tirar uma dúvida contigo, para poder te orientar melhor, para poder te dar mais suporte numa hora mais importante dessa. Eu acho que é isso, assim, de uma maneira leiga para resumir para a população,
Quem está em sofrimento psíquico e não começou nenhum tipo de atendimento, recorra ao UBS. Lá vai ser avaliado, né, a gravidade desse transtorno e pode-se começar um tratamento. Se for na UBS identificado que é algo mais grave, persistente, que já há um comprometimento maior na vida da pessoa e que precisa de algum tipo de reabilitação, esse paciente vai ser encaminhado ao CAPS. E se há um risco iminente de vida, esse paciente vai ser encaminhado ao pronto atendimento psiquiátrico, que aqui em Pelotas a referência é o Hospital Espírita. Né? Em outros municípios que não tenham hospitais psiquiátricos, talvez esses pacientes sejam encaminhados para a UPA, né? Que também é 24 horas. Mas em Pelotas a nossa referência seria essa, mas seriam esses os níveis assim, para a gente pensar na população. E pensando em alunos, acho que vale a pena a gente dar um recado para os nossos alunos também, disso. Vamos perder o medo de perguntar. Se a gente pensar que a gente atende a pontinha do iceberg, que tem muita gente em sofrimento psíquico que está atrás disso e que a gente nem sabe, e que sabendo que a gente pode intervir e mudar esse prognóstico, vamos perguntar e vamos ter tempo, vamos acolher esses pacientes. Eu acho que é hora da gente pensar muito na correria da vida, na correria que é a medicina. E, meu Deus, como é que eu vou atender esse paciente no OBS, tendo um monte de paciente para atender, eu preciso ter tempo para atender. Vamos ter tempo, vamos fazer um atendimento de qualidade, vamos fazer uma escuta ativa, vamos acolher esse paciente, validar e encaminhar para um tratamento adequado. Com certeza, isso vai mudar muito, muito, muito o prognóstico e a evolução desses pacientes. E a gente sabendo o que avaliar, que é um pouco do que a gente conversou aqui, buscar pontos na história do paciente, de um paciente impulsivo que usa substância psicoativa, ver a intencionalidade, a gente avaliar, então, os riscos desse paciente, né? Se ele já tem um plano, e depois juntar isso com a rede de apoio, se tem algum fator de proteção, que seria uma rede de apoio, ou às vezes a religião, filhos, netos, que talvez possa evitar uma internação hospitalar, enfim, a gente saber o que buscar na história do paciente nos tranquiliza também para avaliar de uma maneira adequada. Então, o recado também para os nossos alunos é perder o medo de perguntar. A gente vai poder ajudar muito esses pacientes e sabendo o que buscar na história dos pacientes, a gente vai poder conduzir para o nível de atenção e complexidade que a gente achar mais pertinente para o caso. E ainda falando com os alunos também, eu queria resgatar uma fala tua lá do começo, Marta, que às vezes a gente realmente não sabe o que fazer. Se a gente ouviu uma resposta que não estava sendo esperada ali, né? Só de realmente a pessoa conseguir falar sobre aquilo, saber que tem suporte, saber que tem alguém ali para escutar, para ajudar a orientar, para ajudar a reorganizar às vezes alguma coisa. Mas o principal de conseguir botar isso para fora é uma coisa que você não tem ideia. Tipo, é um alívio muito grande para alguém que está do outro lado, né? Precisando de apoio, passando por um sofrimento mais intenso. Então, às vezes a gente tem a impressão que não vai saber o que fazer, que não vai saber o que responder. É exatamente o que a Marta disse logo no começo. Assim, a gente conseguir ouvir aquela pessoa, ter uma empatia verdadeira ali, né? Realmente demonstrar essa atenção, isso faz toda a diferença já. E por hoje é isso, pessoal. Foi muito bom conversar sobre esse tema tão importante com vocês, que é o Setembro Amarelo, e lembrar da importância de falar sobre a saúde mental. Nosso agradecimento especial à doutora Marta e ao Dr. Felipe pela presença aqui no nosso podcast. E você que nos ouviu até aqui. Se cuidar é fundamental e não se esqueça, saúde a gente se faz coletivamente. Até uma próxima.